Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. Está se encerrando o mês 5 do ano de 2024. E nós estamos aqui chegando para bater um papo e falar do Vasco, que joga domingo contra o Flamengo, um clássico importante, mas que vive um momento de dúvidas. Sim. Apesar de muita gente ainda achar que não, é claro, é óbvio que a discussão é muito polarizada e você dizer algo que ache que a situação atual é tranquila, você está apoiando-a. Se você disser que a situação é intranquila, você está apoiando o B. Essa polarização é típica do Vasco. É clara e límpida de política do Vasco. O Vasco se tornou o clube da polarização. Ontem, por exemplo, o companheiro Gilmar Ferreira deu uma notícia de que Pedrinho estaria se aproximando de seu opositor na última eleição, o advogado Luiz Roberto Levenciano, de que poderia cogitá-lo como CEO da SAF, porque Lúcio Barbosa seria demitido. O Vasco vive dessas muitas especulações, inclusive de que o Lúcio seria demitido. Eu tive a oportunidade de trocar mensagens com o Lúcio Barbosa no início da semana e perguntei: Lúcio, você está no Vasco ainda? E aí? Não, Flávio, estou aqui, mas por que você está perguntando? Enfim, o Vasco vive dessas especulações. O Vasco vive desse clima. Parece que isso alimenta o clube. Parece que isso dá gás ao clube. E tem uma galera enorme que se alimenta disso. O torcedor do Vasco, muitos, enfim, não é a maioria, mas muitos gostam desse embate. Muitos gostam de fomentar isso, de fomentar essa briga. São pessoas que têm esse perfil. Agora, eu não tenho esse perfil. Eu defendo muito a legalidade, a certeza das coisas, o cumprimento dos acordos, mas, acima de qualquer coisa, eu quero ver o bem do Vasco, a paz no Vasco. Só que eu acho que a palavra paz é uma palavra que se divorciou do Vasco. O Vasco é um clube que, infelizmente, e a gente está falando de uma semana de Vasco e Flamengo, em que o Vasco estreia domingo um novo treinador, um treinador de Europa, um treinador de bom nível, de excelente trabalho no Campeonato Português recentemente. E a gente não pode dizer aqui, não, o Campeonato Português não. A gente teve aí o Jorge Jesus e era muito bom. A gente tem o Arthur Jorge no Botafogo e é muito bom. Só no Vasco não é bom? Não. O Álvaro Pacheco é um treinador que vem de ótimo trabalho. Está entre os 3 melhores treinadores do futebol português dessa última temporada. Mas a gente fala muito pouco de futebol. Vai acontecer hoje uma entrevista coletiva de apresentação do Álvaro Pacheco e também do Pedro Martins, o diretor de futebol que está há mais de mês no Vasco e não foi apresentado ainda. O Vasco ficou 25 dias sem um diretor executivo e 25 dias depois, praticamente, o Vasco está fazendo a apresentação do seu diretor executivo. E eu não tenho nenhuma dúvida que entre as muitas perguntas que serão feitas, não há dúvida que principalmente ao Pedro Martins, porque isso já foi falado com ele no início da semana, quando ele esteve na CBF, na reunião do Conselho Arbitral, marcado pela CBF. Quem é que manda em você, Pedro Martins? Quem é seu chefe? Quem é que mandou você aqui na CBF? Ah, foi o Lúcio. Mas aí, segunda-feira, ele janta com o Pedrinho. Por quê? Porque os funcionários do Vasco hoje têm uma dúvida de saber quem manda. Porque o Vasco hoje está sendo gerido diante, mais uma vez, de um caso que é repetido no Vasco, não é novidade nenhuma, com o aval da Justiça. O presidente, ex-presidente Jorge Salgado, quando entrou no Vasco, ficou aí 6 meses, 1 ano praticamente, brigando na Justiça contra o opositor a Pedrinho e a ele, na última eleição, o advogado Luiz Roberto Levenciano.
como aconteceram no passado. Roberto, numa eleição com o Eurico, teve que governar diante de uma ação judicial. A gente tem aquela situação da urna 7, lembra? Aquele problema lá na Lagoa, aquela situação lá que o Campelo entra, apoiado pelo Eurico, e tira o Júlio Brandt, considerado golpe. O Vasco é assim. E eu digo isso com muita tristeza. Porque a gente teve uma eleição no ano passado que passou à míngua, sem nenhum comentário. Por quê? Porque o futebol estava blindado, o futebol estava isolado. É bom estar isolado? Nesse aspecto, sim. É algo que eu acho fundamental ter se transformado em SAF para não deixar que a política entre. Eu já falei isso aqui. Eu acho que a postura feita pela atual gestão é uma postura de entendimento, porque realmente o parceiro, o dono de 31%, porque se a gente for botar no papel hoje, tem alguns percentuais aí, 39 no total, que estão voando. Estão voando. Porque você tem 270 milhões esse ano para ser aportado, mais 27% para 777. E ano que vem, 120 milhões mais 12%, perfazendo o total de 70%. Mas hoje, a associação tem 30%, 31% é da 777 e tem 39% que está sob liminar. Sob liminar. E aí, a gente pergunta a quem acha o contrário, como você pode ter segurança num processo como esse? Então a gente tem uma insegurança clara, notória, descarrada, sem defender lado nenhum. É claro que se tem. É só você se colocar no lugar de quem está dentro hoje do processo. Pergunte a qualquer funcionário do Vasco se ele está seguro. Da associação e também da SAF. Por quê? Porque o trabalho feito pela 777 era ruim no aspecto administrativo. Sempre falei isso aqui. O maior problema da 777 é ter escolhido mal seus profissionais e não dar importância àquilo que ela considerava ser a mais importante joia da sua coroa. O trabalho administrativo de comunicação da 777 é dos mais pífios que eu já vi no mercado corporativo. Mas a vida toca, a vida anda. Se quem gere o dinheiro é incompetente, se quem gere o futebol é incompetente, a gente tem que conviver. Até porque é algo comum no Vasco. O Vasco, durante anos, na sua associação, era mal gerido administrativamente e mal gerido também na parte técnica. Muita gente ruim passou. Contratações esdrúxulas, dinheiro mal gasto, na administração falta de controle, dívidas e mais dívidas. Entra a SAF, a gente minimamente estanca, porque zera a pílula. Zera. A SAF nada mais é, para muitos clubes, e o Vasco tem que ser verdadeiro e tem que ser colocado, foi a tábua de salvação de um clube que ia falir, de um clube que ia parar, ia fechar por conta de anos de desmando de gente que comandava o clube a Deus dará, como se fosse a própria casa. Isso para mim é claro, nítido. Quem quer discordar, sinceramente, acho que não viveu o Vasco. Aí vem o modelo SAF, que minimamente daria o quê? Organização, ok? Organizou? Eu acho que não é uma questão de organizar. Eu acho que pacificou. Tirou o poder de quem não poderia ter poder. Mas também deu poder a quem não tem a mínima condição de ter poder. E aí não é uma questão de vaidade, é uma questão de incompetência. Porque antes o poder era por conta dos vaidosos. Hoje o poder é por conta dos incompetentes. O clube azarado que é o Vasco. O clube azarado que é o Vasco. Eu discuto muito. Grandes empresas, grandes escritórios não viram em momento nenhum que a 777 era um desastre. Porque eu vejo muita gente que nos cobra aqui, não, mas vocês apoiaram. Sim, a SAF eu apoio até a morte. Porque se nós virarmos associativo, a gente fecha as portas. Porque está no DNA do associativo ser mau gestor, ser amador, não ser profissional, se locupletar do cargo, seja ele qual for.
é um problema sério. E o locupletar não é financeiramente, não. É por vaidade. Por nítida vaidade. Eu me lembro uma vez que o Juninho Pernambucano deu uma entrevista e falou assim, vem cá, os conselheiros no Vasco, eles aconselham o quê? Botam dinheiro? Não botam? E foi execrado. Eu tenho muitos conselheiros que são amigos meus, que eu gosto, que tenho boa convivência, que têm a mesma opinião. Que às vezes não tem paciência de participar. Entra lá na chapa do Conselho 150, porque o cara é amigo, porque o cara pediu, porque o cara encheu o saco. Ah, tá, vamos lá. Agora, essa galera perdeu o poder. E quem entrou não conseguiu dar jeito no negócio. E aí, essa galera ganha força de novo. E ganha, claro, é a força dos incompetentes. Agora, o que me preocupa sempre é o amanhã, gente. Eu tenho um jogo domingo, a estreia de um treinador, e a gente pouco fala disso. A gente pouco diz do time. O Vasco se fechou porque o CT que já era fechado tá blindado, não entra ninguém, nenhuma pulga, nem as entrevistas são mais no CT, são em São Januário. Para isso, porque não pode comentar sobre esse tema. Eu tenho certeza que o Pedro Martins hoje está blindado, está brifado pela assessoria de comunicação do Vasco, que é o trabalho deles, para não responder tais assuntos, falar isso, falar aquilo. O Álvaro Pacheco, então, vai dizer, eu desconheço, cheguei agora. Enquanto isso, o mundo gira. A gente joga, a gente vai jogar depois com o Cruzeiro, a gente vai jogar depois com o Palmeiras, aí dia 10 de julho tem a janela, e a gente não sabe de nada. Ah, Flávio, mas você sabia como era antes? Eu tinha uma noção. Agora, vou repetir aquilo que eu falei porque eu não sou a favor de A, nem de B, nem de C. E aqui a gente é muito correto no que a gente faz. A gente faz jornalismo sério, sim. Nós fazemos parte de uma classe de jornalismo que é muito séria. Eu quero acreditar que o presidente do Vasco, que eu já repeti centenas de vezes, e não faço isso por média, não, que é um cara correto, é um cara do bem. O Pedrinho, eu boto a minha mão no fogo por ele. Boto. Espero não queimar a mão. E acho que não vou queimar. Pedrinho, você tem que ter um plano, Pedrinho. Espero que você e seus pares tenham um plano. Porque, volto a dizer, a sua intenção, a partir do momento em que você busca uma liminar e vai para a justiça, é razoavelmente boa a sua intenção. Porque realmente ter um parceiro que está, apesar de internamente, isso eu discuto, porque 310 milhões foram aportados para eles terem 31 milhões, 31%, isso inclusive está na ação. No início da ação se diz, reconhecendo os 31%, então eles botaram dinheiro. Se o dinheiro foi mal gerido é porque eles são ruins e são pouco inteligentes. Porque eles sabiam que o negócio estava ruim aqui e eles não mexeram em momento nenhum. Mantiveram durante 6 meses um CEO incompetente, não investiram em marketing, não investiram porque é isso, e eu já ouvi isso e concordo. Eles não estão nem aí para isso, porque o negócio deles é fazer negócio, dinheiro, e é um fundo realmente que infelizmente tem essa cabeça. Não é do futebol, não gere futebol, vende jogador, faz dinheiro, daqui a 3 anos vende de novo. Não fizeram nenhuma ação de marketing, não fizeram nenhuma ação social, não fazem nenhuma questão de estar aqui. A impressão que eu tenho é que eles têm nojo do Brasil, nojinho, sabe aquele nojinho? Chega sexta, vive tomando banho para ficar limpinho, sábado, domingo vai embora. Se eles viessem para o jogo agora, chegariam na sexta, domingo de manhã voariam. Tem um jogo de rugby, tem um jogo de cricket, tem um jogo de cuspe em distância lá em Miami, que é mais importante que ver Vasco e Flamengo. Essa turma é assim. Essa turma é absolutamente assim. Só que eu não estou preocupado se é 777, 111, 666, 2022, 444. Tô interessado qual é a linha de ônibus, cara. Já falei isso aqui. Eu tô preocupado pra cacete com o que tá acontecendo hoje com o Vasco. Porque a gente ouve daquele que pra mim é o mais importante hoje do Vasco. É o funcionário, é o dia a dia. Tá todo mundo inseguro. Tá todo mundo pisando em ovos. Sim. Vamos parar de sofismar. Vamos parar de botar tapar o sol com a peneira. Tá ruim, cara. O Vasco tá sendo gerido por uma ação liminar. Que, volto a dizer, eu não estou discutindo o objeto dessa ação. Acho que é um objeto que tem até uma base.
por conta de um sócio que não se explica, que se comunica mal, que administra mal, que não dá satisfação, que é arrogante. Concordo nisso, mas que está em dia com as obrigações do baú da felicidade. Mas é uma discussão jurídica. Só que enquanto isso, tem que pagar. Enquanto isso, tem uma janela. Enquanto isso, o campeonato está rodando. Enquanto isso, a gente está vivendo no mundo da carochinha. Que bom que o Pedrinho falou isso na terça-feira, lá na reunião da Câmara da Barra, no Potencial Construtivo. A gente só falou com o Felipe Coutinho. Que fica esse monte de especulação, como se o Vasco tivesse virado o Galáctico. E não virou. Acordem! Acordem! Tá ruim o negócio, tá feio, tá estranho, tá esquisito. Eu fico com pena de ficar dando notícia de que vai vir fulano, vai vir cicrano. Não. Eu dei uma notícia do Thiago Alcântara porque sim, o departamento de futebol, num trabalho que é corriqueiro, independente do que acontece lá em cima, entra em contato com o empresário sempre. E entraram em contato com o empresário do Thiago Alcântara, que é empresário do Rafinha, que deve ser empresário de outros jogadores, porque se mapeia o mercado. Volta e meia vocês ouvem, o Vasco pode ter interesse num jogador tal do Boca Juniors, jogador tal do River Plate. Sabe o que é isso? É um empresário que recebe a ligação do Vasco, ou do diretor, ou do chefe scout, e esse cara não se contenta e para valorizar, passa para alguém. Eu recebo telefonema assim, só que eu checo. Tem gente que não checa, não tem filtro e manda para frente. E aí é a intenção do cara. Porque se repercutir bem, repercutiu bem, ó. Os caras têm que contratar. Pô, viu, fulano, a galera gosta. Isso aí, cara, é jogada. Isso acontece, é do futebol. O empresário faz muito isso, o assessor de imprensa do jogador faz muito. É normal. Absolutamente normal. Vocês não estranharam, por exemplo, a situação do Medel? Acabou o Campeonato Carioca, saiu de tudo que o Medel tinha feito de errado. Né? De tudo. Saiu que o João Vitor reclamou. O Maicon dá aquela cutucada lá no jogo do Fortaleza. Eles diziam que a gente não tinha técnico, tem o Rafael Paiva. É isso. Isso acontece demais. Acontece muito. Então, esses movimentos internos preocupam, porque a gente tem que pagar a conta de luz amanhã, a gente tem que pagar a conta de gás amanhã, a gente precisa comprar jogador amanhã, porque esse time não consegue segurar um campeonato brasileiro inteiro. Porque se não for bem, quem é demitido é o treinador. Quando a casca toda tá podre, ou tá começando a apodrecer. Tava bom, Flávio? Não, não tava bom, mas minimamente se sabia quem cobrar. E que se não pagasse, sairia. E nos deixaria da mesma forma, com uma mão na frente e a outra atrás. A minha preocupação é que nessa sociedade, é ruim, é preocupante, tá prestes a dar um calote, tá brigando na justiça e o outro é pobre. Então é uma equação dura. Ou eu fico com o pobre, mas me arrebento, ou eu fico com o mais sujo do que pau de galinheiro e fico na dúvida. Olha só! O ideal é que a gente tivesse um plano B. E acho que a gente tem que cobrar um plano B do presidente Pedrinho. A gente precisa dar tranquilidade ao torcedor. E o presidente Pedrinho é um cara inteligente, ele já sentiu isso. Tanto é que ele baixa a bola, baixa a fervura na situação do Coutinho. Porque olha, se o Aston Villa disser assim, eu só vendo o jogador, eu não faço acordo, o Coutinho não vem pro Vasco. Ou então, eu aceito o empréstimo. Me paga aí 2, 3 milhões de euros e eu libero o jogador por um ano. Quem é que vai pagar? A SAF do Vasco? A SAF do Vasco, que tem um cofre vazio, ok, é um normal das empresas, mas tem fundo de investimento, tem dinheiro guardado para a janela, ou seria o mesmo desespero? Porque não é um problema de agora também, não. Ano passado foi igual. Acabamos de falar aqui, os jogadores que o Vasco trouxe tudo jogador 0,800, só pagando salário. Então, a M está desde o ano passado. Então, a gestão administrativa da SAF é ruim desde o ano passado. E na janela do meio do ano passado, o gestor era o Luiz Melo, que era o antigo. O Lúcio pegou o final. Então, a gente está numa gestão de 1 ano e meio de SAF, administrativamente falando, ruim. O que eu estou cobrando aqui é plano B, que já deveria ter sido pensado. Porque mesmo tendo 30%, a associação, na época do presidente Jorge Salgado e agora na época do Pedrinho,
Tinha que cobrar isso. Tinha que estar junto disso. O Pedrinho resolveu tomar uma atitude. Ok. Volto a dizer, não estou achando ruim. Acho razoável e acho que deveria ter sido. Acho que o ex-presidente Jorge Salgado foi muito parcimonioso com os caras. Me lembro que teve lá o atraso de um mês, uma dúvida se ia fazer a notificação. Nós vamos esperar. O Pix está chegando. Eu também não tenho paciência com isso. Agora, você tomar essa postura e não apresentar uma alternativa é tornar o clube ingovernável. É tornar a SAF muito mal. Porque o mercado comenta. E o Vasco vai. Porque eu falo com uma porrada de empresário que fala pra mim, Flávio, vem cá, quem é que vai assumir esse negócio aí, cara? Como é que vai ficar o Vasco aí, irmão? Vem cá, vão pagar? O mercado já tá comentando, cara. E acho que o presidente do Vasco não fala nada ainda, talvez por algumas alternativas. Primeiro, ele não tem segurança na liminar. Segundo, ele espera que essa liminar se transforme em um acordo para resolver. E terceiro, ele está contando com alguma coisa que virá. E tem uma quarta alternativa, alguma coisa que poderia vir, como se comenta da Crefisa, e que não veio. Só sei que tem o malfadado 5, quinto dia útil, e tem a malfadada janela. E aí? Quem vai pagar somos nós? É o torcedor? E o jogador vai ficar calmo até quando? Porque essa coisa de dizer, não, fica calmo, cara, tá tudo resolvido. Porque o presidente do Vasco falou uma coisa na coletiva que eu acho que é muito séria. Se faltar dinheiro, a gente tem como pagar isso. Ok. E aqui ninguém é contra, não, tá? Aqui ninguém é contra, nem a favor. Eu confio. Claro que eu confio. Eu confio muito mais no Pedrinho do que no Josh, hoje, sem dúvida alguma. Só que no Josh havia segurança jurídica. Porque estava tudo pago, eles estão lá mais sujos do que pau de galinheiro, mas tá ok aqui. Não pagou, ó, os caras não mandaram dinheiro, irmão. Porra, tem 18 meses que tá pagando em dia. Vai atrasar com a SAF? Pô, vai ficar feio pra caramba. Porque vocês lembram quando atrasou o direito de imagem? Já ficou aquela briguinha. Mas também trocou, né? Só foi sair a 777, o negócio atrasou. Não, não é bem assim. Atrasou porque havia um provisionamento errado. Porque se dependeu de novo de aporte, como se dependeu no ano passado. Só que eu acho que nessa história, a gente tá no bolo desse negócio aí. Quando eu falo a gente, nós torcedores, a gente que tá junto do Vasco, a gente tá nesse bolo aí sem saber pra quem olhar. Nós estamos no meio de um tiroteio. E o único que não pode morrer somos nós, porra. Porque a gente tá pagando essa conta há 20 anos, cacete. Então vamos dar um... Fala-se tanto em comunicação, falava-se tanto em comunicação. Eu acho que tem que ter uma comunicação pra tranquilizar o torcedor. Tudo bem que eu acho que o presidente Pedrinho deve estar negociando, está buscando alguém. Há uma cobrança grande já dentro do conselho, protocolaram pedidos na secretaria de explicações. Voltou o Vasco que era. Mesma coisa, cara. Mesma coisa, é isso que me assusta e me apavora. Voltar a esse status quo, cara. Porque isso não vai dar certo. Vai dar problema, galera. E aqui não é alarmismo, não. Aqui é paixão. É amor. E eu tô cansado de ficar sofrendo com isso, cara. Se você não está, se você acha que tá bom, se você acha que vai... Desculpe, eu não tô no teu time. Eu tô preocupado, cara. Tô muito preocupado. Tomara que eu esteja errado e eu vou dizer aqui, Pedrinho, sempre acreditei em você. Como continuo dizendo, Pedrinho, e eu sei que tem muita gente que me vê, até pra avisar o Pedrinho, porque às vezes eu acho que o presidente, sei lá, pode pensar alguma coisa de mim, Pedrinho, gosto de você, vi você nascer. E eu acredito em você, cara. Você não seria doido de tomar uma postura dessa sem ter um plano B. E eu sei que você tem um plano B. Não é uma negociação fácil? Não é uma negociação fácil. Mas às vezes, dar um passo atrás para dar dois na frente é um caminho. Talvez fazer um acordo, conversar, trocar ideia, bater papo, é melhor do que belicamente se posicionar. Então eu estou dizendo isso porque daqui a 2 dias tem um clássico contra o Flamengo e eu estou fazendo numa sexta-feira um comentário a respeito novamente da situação administrativa do Vasco. Que a gente falou no ano passado, que a gente falou no ano retrasado, a gente falou em 2020, a gente sempre está falando disso aqui, cara.
Só que, bem ou mal, de 2 anos para cá, arredondando aí para 2 anos da SAF, era menos comum. A gente criticava a lerdeza da 777, a falta de investimento em tantos jogadores, a compra. Mas aí você contrata o Adson por 5 milhões, você contrata o João Vitor por 8 milhões. Então, peraí. Dinheiro tinha. O que não tinha era boa gestão. Isso é suficiente para acontecer isso tudo? Essa é a discussão. Porque hoje na coletiva o Pedro Martins vai ser perguntado. Você está seguro no que você está fazendo, Pedro? Você tem segurança do seu cargo? Você tem segurança que você vai continuar como diretor executivo? E aí? O Álvaro Pacheco tem segurança? Vai ter segurança? Porque se começarem a pipocar informações, não, o Felipe Maestro pode ser o treinador, o Edmundo pode ser diretor executivo, o Juninho Pernambucano pode ser o CEO. Qual é a segurança, cara, que essa galera tem lá dentro? Então é melhor o seguinte, zera a pílula, tira todo mundo, entra todo mundo novo. Só que não pode, porque estamos sendo administrados por conta da força de uma liminar. E volto a dizer, eu confio no mínimo de bom senso do presidente do Vasco. Para ele ver que ele é o cabeça e ele precisa tomar uma decisão. Para tudo, vamos arrumar esse negócio aqui. Porque, Pedrinho, você já passou por isso no Vasco. Você deu uma entrevista naquele jogo de 2000, quando o Vasco entra com a logo do SBT, que para mim é emblemático naquele especial, naquele documentário do Eurico Miranda, que você diz, quando entrou a logo do SBT, eu falei, porra, eles arrumaram um patrocinador para pagar nosso salário. Você já passou por isso, você sabe como é que é isso. Você já sofreu dentro do Vasco com isso. E eu confio em você, de que tem um plano B. Ok? Mas dê segurança, vamos dar segurança a quem vai entrar em campo domingo, a quem vai estar no staff domingo, a quem administra, porque ainda são trabalhadores que estão lá, que não têm culpa, foram contratados para trabalhar. Se são ruins, tem que ser trocados. Se são incompetentes, tem que ser mandados embora. Agora, se não, deixa os caras trabalharem e cobra dos caras. Deus salve o Vasco. Porque, como eu disse no início desse papo, paz e Vasco parece que são palavras que resolveram se divorciar. Hoje a sexta-feira vai ser longa. Aqui no canal Ave Mais, meio-dia, tem a live do meio-dia com o Sérgio Quinte. Ele vai fazer a live do meio-dia até meio-dia e meia. 1h30 da tarde, vamos estar em São Januário com a entrevista coletiva de apresentação de Álvaro Pacheco e de Pedro Martins, técnico e diretor técnico do Vasco. E no canal Atenção Vascaínos, às 10 horas o BDG com Emerson Rocha, às 5 da tarde o Tabela com Joel Silva e Marco Vasconcelos, e à noite a gente vai estar com o Avenews junto com o Jean Faísca lá na nossa plataforma. E se liga também nas nossas redes sociais, no @avascaínos, a gente tá sempre dando notícia, principalmente no Twitter e também no Instagram. Tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem bem, paz, valeu!